Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e quero chamar a sua atenção. Comece a comunicar aos seus amigos, aos seus vizinhos, reúna os seus parentes, porque agora chegou a hora de sermos mais uma vez ministrados pela palavra de Deus. O tema de hoje será o casal e as finanças, e nós teremos muita coisa a compartilhar. Mas eu não posso começar este programa sem te lembrar que este é um programa patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo, e acho que se você ainda não é um aluno CETAPS, você está perdendo tempo. Forme-se pela maior escola de psicanálise do Brasil, pelo ensino EAD. Você pode ser um aluno CETAPS em qualquer parte do país. Então corra, seja você também um aluno CETAPS. Amém? E nós vamos começar hoje da forma que nós mais amamos, que é adorando ao nosso Deus. Você sabe que eu considero um culto gravado, e como todo culto gravado, é cheio de adoração ao nosso Deus. E conosco, dessa vez, está a dupla Alex e Keila. Então aumenta aí o volume da sua TV, do seu smartphone ou do seu computador. Chegou a hora de adorar ao Senhor com Alex e Keila. Adore ao Senhor. Que a paz do Senhor alcance a tua vida neste momento. A palavra do Senhor, no livro dos Salmos, de número 37, verso de número 4, diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Escute. Deixa Deus curar todas as feridas do seu coração. Ele tem a sua vida na palma da mão. Diz pra Ele o seu problema, Ele resolve tudo. Diz pra Deus, conta todos os seus medos, não esconda nada. Ele sabe de tudo antes que você fale. Ele é Deus de detalhes. Descansa. Aleluia. Você não é forte demais, sozinho você não vai conseguir. Eu sei que não é fácil estar de pé quando a resposta é um não pro sim que você tanto quis. Escute. Descansa, aquieta, pois o silêncio do teu Deus não é sinal que Ele te abandonou na guerra. Confia, entrega, pois o tempo e a promessa vão se encontrar. Espera, deixa Deus curar todas as feridas do seu coração. Ele tem a sua vida na palma da mão. Diz pra Ele o seu problema, Ele resolve tudo. Diz pra Deus, conta todos os seus medos, não esconda nada. Ele sabe de tudo antes que você fale. Ele é Deus de detalhes. Deixa Deus trazer de volta à vida aquele sonho seu que já morreu. E no mesmo lugar onde você perdeu, Deus vai fazer tudo de novo outra vez.
Aleluia! Pois o silêncio do teu Deus não é sinal que Ele te abandonou na guerra. Confia, entrega. Pois o tempo e a promessa vão se encontrar. Espera, deixa Deus curar todas as feridas do seu coração. Ele tem a sua vida na palma da mão. Diz pra Ele o seu problema, Ele resolve tudo. Diz pra Deus, conta todos os seus medos, não esconda nada. Ele sabe de tudo antes que você fale. Ele é Deus de detalhes. Ele é Deus de detalhes. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Às vezes existem momentos na nossa vida que é bem verdade que o desespero e a inquietação toma conta do nosso coração, pois as circunstâncias são adversas e nós olhamos para um lado, para o outro e não conseguimos ver uma saída. Mas Deus, através das nossas vidas neste lugar, como voz do Senhor, nós queremos ser profetas aqui e dizer que Deus está escutando o teu clamor. Deus está ouvindo a tua oração. Então acalma o teu coração, descansa a tua alma, porque Ele está cuidando de cada detalhe. Você que nos ouve, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e imagine Deus falando com você. Descansa, aquieta, pois o silêncio do teu Deus não é sinal que Ele te abandonou na guerra. Confia, entrega. Pois o tempo e a promessa vão se encontrar. Espera, deixa Deus curar todas as feridas do seu coração. Ele tem a sua vida na palma da mão. Diz pra Ele o seu problema, Ele resolve tudo. Ele resolve tudo. Diz pra Deus, conta todos os seus medos, não esconda nada. Ele sabe de tudo antes que você fale. Ele é Deus de detalhes. Ele é Deus de detalhes. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus que também se preocupa com detalhes da sua vida, inclusive as finanças, amém? E antes de falar com o Braz e a Joyce, um casal que se tornou muito amigo, eu quero abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 24, diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, e o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus e a Mamon. Traduzindo, esse Mamon, ele tem o mesmo significado de dinheiro e riquezas. Algumas versões vêm, não podeis servir a Deus e as riquezas, né? Mas algumas outras versões mantêm Mamon. Eu digo que Mamon pode se tornar um ídolo, né? O dinheiro e as riquezas podem se tornar um ídolo. Mas deixa eu te apresentar aqui agora quem é a Joyce e quem é o Brás. Eles são casados, é um casal. E é o Brás e a Joyce que ministram na DNV de Soteco o curso Casados para Sempre. No programa, né, uns 2 programas atrás, vocês viram o tema Casados para Sempre, onde nós entrevistamos os líderes do curso Casados para Sempre no nosso Ministério ADNV. E um dos professores, também liderados pelo Rômulo e pela Marta, é a Joyce e o Brás. E eles sentiram de Deus de ir lá para Soteco ministrar o curso Casados para Sempre. Eu quero publicamente, já falei com vocês, mas quero publicamente, agora diante de tantas pessoas, agradecer a vocês por amarem Soteco, porque eu falo que é uma obra missionária, né? É uma obra missionária. Obrigada por amarem Soteco. Obrigada pelas sementes preciosas que vocês estão lançando em Soteco. Eu tenho certeza que aqueles casais não serão mais os mesmos. E eu sei que ministrar um curso Casados para Sempre, eu imagino os levantes que vocês enfrentam. Porque é batalha espiritual, né? Não só batalha na agenda de vocês, na rotina de vocês, porque eles têm uma filhinha pequena, a Maitê. Maitê deve ter o quê? Uns 3 aninhos, 3 anos e meio. É ainda um bebê, é uma bebezinha ainda. E eu sei as dificuldades de rotina e de malabarismo que vocês enfrentam por amar a obra, por amar pessoas e amar ver casais restaurados. E os testemunhos que eu recebi e eu vejo no rosto de cada casal, com certeza fez tudo valer a pena. Então, em nome de toda a igreja DNV de Soteco, eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito por nós e por aqueles casais em especial que se dispuseram a ser ministrado por vocês. Então, vamos começar. O tema casados. Mas, Priscila, eles dão casados para sempre. Por que você trouxe eles para falar sobre finanças? Porque eles têm experiências pessoais que vão nos ensinar e vão nos edificar. Então, eu vou começar contando a minha experiência pessoal, que vai emendando com vocês, porque eu sei que se parece muito com vocês. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao programa Interação Gospel e à TV IBMS. Vamos lá. Como vocês sabem, ricos e milionários, eu falo assim porque ele brinca assim com a gente. A paz, Senhor, rica milionária. Como vocês sabem, ricos milionários e vocês que nos acompanham, eu sou casada com Leonardo Lopes de Assis. E, na época, todo mundo achou que não daria certo. Que seria um relacionamento assim, rápido e passageiro. Por quê? Eu falo que eu e Léo somos água e óleo, que Deus resolveu misturar. Que, em geral, não se misturam, mas que Deus resolveu misturar. Além de sermos diferentes na maneira de sermos, nós somos de culturas familiares muito distintas. Crentes, mas de vidas sociais muito distintas. Então, eu me casei com o Léo dentro de um padrão bem diferente. Priscila, mimadinha, né? Mamãe e papai investiram muito em estudo. É vergonhoso falar, mas é verdade. Eu não lavava um copo. Cresci tendo babá, né? Nunca precisei cozinhar. Sempre estudei em escolas particulares. Eu tinha um pai e minha mãe não ricos, mas numa classe social muito estável. Não sei, né, o que era enfrentar um serviço público de saúde, nem educação pública. Sempre estudei numa das melhores escolas da Grande Vitória. E aí caso com o Léo.
totalmente distinto, né? Formação em escola pública, teve que trabalhar já muito cedo, o pai colocou ele para trabalhar com 15 anos, e diz Léo que o pai colocou ele numa loja de peça. Aí Léo falou que deu 1 mês, o patrão não falou nada, deu 2 meses, nada. Ele falou, vem cá, eu não vou receber, não? Não, seu pai falou que era para eu colocar você aqui só para você aprender. Então, teve que trabalhar muito cedo. Os pais do Léo não tinham aquela visão de importância, de faculdade, de estudo, né? E a minha meta sempre foi faculdade, formação, enfim. Quando o Léo foi me pedir em casamento, meu pai falou assim, Priscila, você tem certeza? Né? Por quê? Você não está acostumada a passar por algumas dificuldades, né, que você nunca passou. Alguns nãos que você vai ter que aprender a lidar de ordem financeira que você nunca viveu. Eu lembro que eu solteira, amados, eu quero uma roupa. Plim! Vinha 2, vinha 3. Eu estava brincando com o Braz, hoje vocês vão achar que é brega, mas antigamente não era. Quando eu comecei a namorar com o Léo, aparece uma menina lá, de 25 anos, um palito, ainda sou, mas era bem mais, dirigindo um Mondeo, que na época era considerado um carrão, e era meu carro, né? E aí, Léo, quando eu comecei a namorar com ele estava uma obra parada, e Léo queria casar dentro de 6 meses. Eu falei, termina a casa. Aí Léo teve que vender um Escort velho que ele tinha, azul, com uma mancha, né, no para-brisa. E Léo teve que andar de bicicleta por muito tempo. E aí, papai, está preparada para morar em Arabarai? Que Arabarai, se você não sabe, é onde eu moro, é Aribiri, em língua estranha. Então, você vai ter uma vida meio desproporcional ao que você está acostumado. É isso que você quer? Sim, pai, eu quero. E tem hora que, quando você é solteira, você está vivendo só o romance da coisa. Mas quando, depois que o pastor fala, eu vos declaro marido e mulher, que a cerimônia acabe, você vai para dentro de casa, e aí não tem mais a mamãe e o papai para financiar os seus mimos e o seu luxo. Aí você vai cair na sua realidade. Na sua realidade. E aí eu tive que me adaptar a uma nova maneira de viver. Eu falo que Deus tem sido fiel, não deixa faltar, nós temos uma vida estável, mas não era arregalada como eu tinha com meu pai e com a minha mãe. Era uma outra realidade de vida. Braz e Joyce, né? Eu acho que vocês também têm algo semelhante a compartilhar. E aí? Como foi o namoro de vocês? Como era essa realidade cultural, social de vocês dois? E aí? Eu acho que a Joyce, ela pode começar melhor do que eu, porque parece a história dela, a sua. Né? A gente quer agradecer primeiro o convite seu, a gente estima muito você e Leonardo. Aprendemos a amar vocês, a igreja de Soteco. Aleluia! Por isso que semeamos lá, não foi por nada diferente disso, foi por amor. Sempre gostamos de trabalhar com pessoas, eu mais do que ela tem vindo agora. E, inclusive, a gente vai falar disso talvez depois, não sei, mas uma das nossas metas de vida era, inclusive, né, ministrar o Casados para Sempre este ano de 2022. E realmente aconteceu. Glória a Jesus. Glória aconteceu a Deus. Da maneira bom que foi mais rápida que a gente imaginou que seria e melhor do que a gente achou que seria. Então, assim, a gente que agradece a confiança sua e de Leonardo, do nosso pastor Eduardo, de Marta e Rômulo também. Mas eu acho que Joyce pode começar falando, né, Joyce? Com relação a essa diferença, que a sua história se assemelha com a de Priscila e a minha com a de Léo ainda, a minha pior que a do Léo ainda, mas... Mas pode falar, Joyce, acredito que... Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor. Priscila, muito prazer estar aqui. Muito obrigada por o convite. Joyce.
né, ao pastor que nos ajudou aqui também, nos deu essa oportunidade. E então, a minha história é muito parecida com a sua mesmo. Eu vim também de uma família, né, com uma situação financeira bem estável. Inclusive, eu vi você falando, né, que a gente estudou nas melhores escolas. Nunca andei de ônibus, só andava de carro. E aí, então quando... ela tá melhor do que o meu, porque o estudante eu andava. Não, andava então, de busão. meu avô levava, meu avô me buscava. Então, eu tive, né, uma vida, assim, bem financeiramente, graças a Deus, bem estável. Eu falava assim, mãe, eu quero não sei o quê. Aí ela, tá bom, mãe, eu quero... mãe, igual eu fiz faculdade em Colatina. Mãe, eu quero comprar uma roupa pro Braz, e um sapato, uma blusa, não sei o quê, custa 300 na época, né? 300 e pouco. Ah, tá bom, compra, vai lá. E ela depositava. Então, para mim, quando eu casei com o Braz, assim, que ele veio de uma situação, foi muito forte aquilo, assim, foi um choque mesmo na minha realidade, porque eu não tinha aquela realidade, né? E eu até brinco com o Braz, assim, eu falo, Braz, quando você me deu o primeiro não, que eu queria comprar uma roupa, que eu falei assim, eu queria tanto comprar aquela roupa, não sei o quê. Aí o Braz falou bem assim, mas você vai comprar aquilo? Eu falei, vou, porque eu quero comprar roupa. Não, você não precisa, você não vai comprar a roupa. E quando ele me deu aquele primeiro não, eu chorei horrores. Horrores. Aquilo foi, para mim, uma facada no meu coração, porque eu não tinha esse costume de levar o não. Ele até brinca, que ele fala que eu era muito mimada mesmo, né? E isso... trouxe alguns conflitos no nosso casamento mesmo, que aí depois nós fomos acertar por um tempo, mas foi muito difícil no começo para a gente ter, eu principalmente, ter essa aceitação. Né? E sabe o que eu acho interessante? Quando você falou assim, eu demorei um tempo. Porque aí, quando eu me casei com o Léo, eu já estava formada em odontologia, e Deus abriu uma porta muito grande para mim. Então, eu já entrei no casamento ganhando o dobro de Léo na época. E como a gente vinha de um sistema social muito distinto, por exemplo, para Léo, não é difícil. Se a coisa apertar, nossas crianças no futuro ter que partir para o ensino público. Para mim, dentro da minha cultura, isso é caótico. É uma perda de 100%. E eu me lembro que eu já entrei no casamento com uma visão muito individualista e egoísta. Então, assim, o que é meu, o que é seu, né? Até porque o meu é o dobro do seu. Então, nós dividíamos as contas muito milimetricamente. Tipo assim, você paga 50%, eu pago 50%. E aquele dinheiro não prosperava. Porque Léo um dia falou, nós somos casados em tudo, mas nas finanças nós somos divorciados. E nós não entrávamos em acordo. Não tinha acordo. Porque eu falo que a submissão é um grande mistério, porque é fácil submeter quando você está concordando. Mas o segredo da submissão é você se submeter quando você não está concordando. E não tinha acordo. E Deus aí foi o Espírito Santo mesmo, começou a trabalhar muito no meu coração sobre essa questão do casamento nas finanças. Até que teve um dia, eu já contei isso aqui em algum programa, até que teve um dia que ele falou que nós éramos divorciados na finança, e um dia eu fui pregar no encontro de mulheres. E eu fui confrontada pelo Espírito Santo. Deus não usou profeta, falou comigo mesmo, estava subindo ao altar. E Deus falou, não suba ao altar para pregar aquilo que você não vive. Acerte-se na sua casa primeiro. E depois suba no meu altar para pregar o que você vive. E aquilo, assim, sabe quando você vai num santo temor e você só sobe porque sua foto está no cartaz? E eu cheguei em casa e eu falei, Deus, isso tem que ter um basta. E eu me lembro que eu ganhava tudo em um cheque só. Eu liguei para o Léo, falei, me dá o número da sua conta. Ele, para quê? Eu falei, para te assaltar. Aí eu endossei o cheque e depositei tudo na conta dele. Eu brinco que é igual o desenho animado. De um lado, um capetinha e do outro, um anjinho. O capetinha
Você vai ter que pedir dinheiro para tudo, até para comprar um absorvente. Você está doida. Você estudou a vida toda, você se formou, você é doutora. E o anjinho, submeta-se. Submeta-se. E aí, quando eu botei na conta dele, parece que um fardo saiu dos meus ombros. Eu peguei o comprovante de depósito, cheguei em casa, falei, a partir de hoje nós não somos mais divorciados nas finanças. E era o mesmo dinheiro, não teve aumento. Mas como nós fizemos coisas sobrenaturais, porque agora tinha a bênção do Senhor. Mas isso que você falou, quando ele te deu um não, que você chegou a chorar, algumas coisas eu tive que me readaptar, sabe? E no começo, vencer o ser mimada foi muito difícil. Porque tudo era tão facilmente acessível e agora não era tão mais acessível. E aí, quando veio as crianças, a coisa apertou mais. Porque aí as crianças se tornaram a prioridade dos recursos da casa. E querendo ou não, antes eram só 2. Agora era o recurso para 4 pessoas. E isso, a questão de alinhar as visões. Porque onde eu tenho 2 visões, eu tenho uma divisão. E acordar a visão, trazer o acordo para a visão, eu acho que foi a coisa mais difícil, a meta mais difícil que eu tive, porque era uma questão cultural. Para Léo, não ter um plano de saúde é normal, ele nunca teve. Para mim, eu falo para ele, você tem que ter um plano de saúde. Meu plano de saúde é o Senhor. Mas você anda de moto. Eu falo com ele, na pior das hipóteses, se você sofrer um acidente, eu que vou ter que ficar lá sofrendo na cadeira de plástico do SUS. Mas para Léo, tudo isso é muito natural, porque faz parte da cultura, né? Se der para estudar numa escola particular, beleza, mas se não der, e para mim é uma crítica, sim, ao sistema educacional no nosso país, porque na época do meu pai, o ensino público era muito bom. Papai fala que ia para a escola particular quem não conseguia aprovação no serviço público, mas houve uma degradação do ensino público, infelizmente, na nossa nação. Você pega grade mesmo curricular, por exemplo, eu sento com o Léo, que é meu esposo, e com a irmã dele, questões de matemática, que para mim está aqui arquivado, né, no meu software aqui. Tem coisa que ela fala, isso aqui eu nunca vi na vida. E como foi a questão de vocês para acordo? Então, a gente casou em 2010. Em 2006... O ano que Isabelle estava nascendo. Em 2006, eu saio de Colatina com uma proposta para adquirir uma franquia de uma loja que eu fui estoquista dela, aqui em Vila Velha, na Glória. E assinei uma promissória de R$50 mil em 2006, no final de 2006 para 2007. Eu tinha zero conhecimento de dinheiro, zero conhecimento de finanças. A gente estava namorando nessa situação. E vim para cá e entrei na loja com a cara e com a coragem. Assinei uma promissória de 50 mil, fui trabalhar. E foi uma crise que aquele presidente que estava na época, ele chamou de marolinha na época, né? Ele falou, não, isso aqui é só uma marolinha, não é um tsunami, não. E foi realmente um verdadeiro tsunami. E o dono dessa franquia, ele acabou enganando os franqueados, enfim. Eu sei que eu não tinha nada quando eu entrei na loja e saí devendo mais ou menos 200 a 250 mil, se eu não estiver errado. Meu Deus. Com dívida em 2 bancos, oficial de justiça indo na minha casa em Colatina, para poder ver o que se tinha. E são 3 casas lá, né? Mas, na verdade, no documento tem uma, e casa é bem empenhorada, aquela coisa toda, enfim. E aí a gente foi fazendo alguns ajustes aqui, mas onde eu quero chegar? Em 2010, a gente casa, eu estava trabalhando numa empresa, eu fui promovido à gerência dessa empresa, a gente sai de lua de mel, a gente na lua de mel em Búzios, ganhamos tudo, até o combustível para a gente ir para lá.
Chega lá na lua de mel, eu desço do hotel, tomo um café, pego o computador para ver se tinha alguma coisa, o notebook. Quando eu abro um e-mail falando que a empresa ia fechar. E eu estava desempregado na lua de mel. Eu falei, Meu Deus. o que eu posso fazer agora? Nada, vou curtir meu resto da minha lua de mel. Quando chegar lá, aí voltei, desempregado. E aí, naquele momento, foi que eu quebrei psicologicamente, não em 2007. Quando eu quebrei em 2007, eu quebrei financeiramente, fui para São Paulo, comecei a comprar as coisas, trazer, vender e fiz dinheiro. Fiquei 1 ano pagando uma funcionária grávida com a loja fechada, que eu não tinha como mandar ela embora. E Joyce me ajudando a pagar essa funcionária ainda, junto, né, o salário dela todo mês. Aí um dia eu liguei para ela e falei, querida, é o seguinte, vai para a justiça, porque eu não tenho condição de te pagar mais. A gente se acerta lá. E foi. Então, naquele momento, em 2010, quando eu voltei da lua de mel, ali a minha mente quebrou. Ali a minha mente quebrou. Eu era um cara para cima e eu queria, independente do meu conhecimento que eu não tinha, eu queria prosperar, eu queria ter as coisas, não queria trabalhar para ninguém. E aí eu quebrei naquele momento. E aí fiz uns bicos aqui, uns bicos de lá. Mas o nosso dinheiro, a gente nunca teve essa separação. Então, assim, ela sempre soube quanto eu ganhava, eu sempre soube quanto ela ganhava. O nosso problema era exatamente a falta do acordo. Então, assim, e a gente nem era por mal, porque de onde a gente veio, a gente não tinha essa informação, então a gente não sabia que a gente estava agindo errado. Ela comprava as coisas que ela queria comprar, ela tinha um cartão de 6 mil reais de limite, tinha um outro cartão com 12 mil reais de limite, nós tínhamos 2 cartões altíssimos. Então, esse cartão de 6 mil vivia estourado, mas todos pagos, a gente não tinha dívida. Fui trabalhar de novo, enfim. Mas quando a gente entendeu, no Casados que a gente fez em 2017, que a nossa vida estava do jeito que estava por falta de conhecimento e porque a gente estava com esse problema que nós trouxemos, que era o acordo, ela fazia coisas, e às vezes fazia, eu sabia que ela fazia, eu fazia, ela sabia. Várias vezes eu fiz coisas que ela não sabia, e depois as coisas apareceram, a dívida estava lá, e vice-versa. Então, assim, esse peso saiu de nós, quando a gente fez o Casados. Em 2017, 5 anos atrás, a gente foi para aula de intimidade com alguém semeando na nossa vida. A gente não tinha dinheiro para ir. A gente tinha o carro, mas não tinha como colocar combustível para ir. E um casal, a gente foi de carona com um casal. Né? Então, 5 anos depois, hoje, a gente pode fazer exatamente o que fizeram para nós e muito mais. Mas, assim, é uma mudança de mentalidade muito grande que precisa. Porque o que acontece? A questão da dívida, do dinheiro, do eu quero comprar, não é uma coisa emocional. Você quer resolver algo que está na alma. E você acha que o dinheiro vai resolver aquilo. Então, tem gente que compra comida, porque ele tem um problema relacionado àquilo. Às vezes foi privado disso, não teve acesso, então ele quer. Outras pessoas é roupa, sapato, e carro, bolsa, vestido, e por aí vai. Porque são privações que você vai passando e que você fala, quando eu tiver dinheiro, isso não vai faltar, isso não vai faltar. Mas eu nunca tive essa Joyce sabe dessa ambição de querer tudo. Hoje eu quero ter uma vida em que o dinheiro ele possa me servir. E nós estamos caminhando para essa vida. Mas a gente passou por muito problema. Então, eu fiz empréstimos há anos antes da Maitê nascer. Antes da Maitê nascer. Eu fiz um empréstimo, Joyce não sabia, um empréstimo de 15 mil reais. Separei, gente. Olha. Empréstimo de 15 mil reais, meu pastor. Porque a gente pensa que não, mas dá brigas. 15 mil reais. A questão financeira ainda é a segunda maior causa de divórcio entre os casais. Na verdade, ela está entre as 5 ali. Ela está permeando, porque essa questão dessas diferenças culturais, sim, que são descobertas no casamento, elas ainda são as maiores. E a finança está ali caminhando na 3ª e a 4ª. Mas o que acontece? Quando eu resolvi, aí a questão do empréstimo, fiz um empréstimo de 15 mil reais, ela não ficou sabendo, consegui pagar lá umas parcelas lá e tal. Aí quando o negócio deu uma esquentada, ela ficou sabendo, e aí ela falou, não eu acredito. sou estourada.
Muito, você não tem noção. Eu sou uma pessoa... E ela, não acredito que você fez isso. Eu falei assim, bem, gente, eu preciso controlar minha alma. Eu já tinha até feito casados. Aí eu falei assim, até que... Falei, não, já entrou o fruto do Espírito da minha vida, que já entrou a mansidão, porque, pelo amor de Deus... Eu nem conheci minha esposa. Gente. Nossa, foi. Foi, que dia... Mas, até assim, eu até falei, Deus, o Senhor entrou aqui inteiramente em mim mesmo. E aí ela falou, como é que tá, tudo. quanto que tá, e vamos e tal, enfim... Mas esse foi o ápice. Por quê? Eu ainda não havia resolvido um problema interno. Porque você pega o empréstimo ou usa o cartão para resolver um problema que você acha que é o problema, que é a dívida. A dívida não é o problema. Por que eu faço a dívida? Vamos dar um passo atrás. Eu faço a dívida por quê? Não, porque a minha renda está baixa. A sua renda está baixa, então você tem que parar de comprar um pouco. Ou você tem que aumentar a sua renda. Você tem que trabalhar, se você trabalhar fora, você tem que trabalhar de 8 da manhã às 6 lá e de 7 à meia-noite em outro emprego para você poder ter a vida que você quer. E quando eu entendi isso, aí eu falei, não, então agora está fácil de resolver. Velho, um dia desse, antes de Maitê nascer. Né? Por quê? A falta de conhecimento. Né? E eu vi uma frase muito interessante que diz assim que a vítima ela gosta de entretenimento. O líder, aquela pessoa que quer vencer, que quer ir para frente, ele gosta de conhecimento. Então, a pessoa que se vitimiza... Eu me vitimizei muito tempo, Priscila. Me vitimizava para ela. Isso te paralisou muito, né? Muito. Me vitimizava para ela. Então, as pessoas chegavam para mim, Braz, você é bom, faz isso. E é uma coisa que eu não via. Eu não tinha a convicção. E eu via gente fazendo coisas que eu falava assim, cara, como é que esse cara está fazendo isso e eu não estou? Aí foi até um dia, eu não sei se eu te falei isso, você pregou lá na ADNV, você já tinha ido para a Soteco, você pregou lá num dia de semana, e você falou sobre convicção. E eu me lembro dessa palavra, eu falei, caramba, eu não tenho isso daí. Eu sei que lá no finalzinho do meu inconsciente eu sabia, mas eu não tinha convicção. Vai lá e faz, rapaz. Como é ter gente você não se apropriava. Gente muito pior, com tão pouco conhecimento que você, com zero experiência, aquele conhecimento empírico que a gente vai adquirindo na vida. Então, assim, essa parte do acordo, ele veio do casados, a gente patinou um pouco ainda, mas ainda assim veio esses frutos de lá. E né? Quando a gente fez o acordo, assim, né? Hoje a gente fala por nós, né? A gente sentou, viu realmente onde a gente tinha errado, o que a gente podia economizar, porque às vezes, né? Um lanche, um sapato, e aí era aquilo. Aí eu comecei a entrar em mim. Pera lá, eu realmente preciso desse sapato? Eu realmente preciso dessa roupa? Eu realmente preciso de comprar aquilo? Então, aquilo nós começamos a refletir e a diminuir os gastos. E isso fez a gente entrar em acordo. Sentamos, né, meu bem? Um dia nós sentamos. Ele até ri, né? Porque eu sou mais assim, que ele fala assim, Joyce, eu gravo e tal. E eu não, eu gosto de escrever. Eu sou Joyce papel. É igual o Léo. O Léo, ele conversa com você escrevendo, desenhando. Então, eu gosto de escrever. Aí eu falei com ele assim, não, então... Aí, olha que interessante. Antes de falar com o Braz, eu sempre tive o meu momento com Deus. E eu tenho o meu caderno. E eu sempre escrevi lá, conquistas daquele ano. Sempre. E eu botava minhas metas que eu queria alcançar. Não, lógico que a gente não ia alcançar todas, né? Mas eu colocava, por exemplo, 5 metas que estariam ao meu alcance financeiramente, meu esforço, com tudo. E aquilo eu entregava para Deus. Senhor, está aqui, as minhas conquistas são essa deste ano, que, por exemplo, do ano 2021, e eu quero conquistar elas segundo a tua graça. O Senhor vai fazer acontecer. E aí fiz 2019, 2020, 2021. Quando foi o ano passado, eu chamei o Braz e falei assim, vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Está vendo aqui esse caderno? E falei, esse caderno eu escrevi para nós conquistarmos. E ali, né, amor, a gente, assim, tipo, de 5 conquistas, a gente alcançou 3. Uau! E aí eu falei bem assim, tá vendo aqui? A gente precisa escrever o que nós queremos para 2022. E concretizar isso diante de Deus, porque vai acontecer. Eu não tenho dúvida.
E aí foi quando a gente entrou no acordo, foi quando a gente, né, enxugou daqui, diminuiu o cartão, fez as coisas. E aí Deus deu a estratégia Brás, que é o negócio que a gente hoje tem. E ali nós escrevemos, e esse ano nós já conquistamos o que a gente queria. O ano nem Glória acabou, a mas nós já Deus. conquistamos. Então eu vejo a importância, Braz, do planejamento também, né? Do casal se planejar e ver o que pode enxugar. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque a gente quer colocar como se tudo fosse o dinheiro, mas na verdade não é o Gente que dinheiro, tem que agir. né? E o problema muitas vezes está a desordem financeira é apenas o reflexo de uma desordem aqui dentro, de uma desordem interna. Então, como você falou, Priscila, eu me vitimizei muito. Ai, não estou dizendo que é o seu caso. Mas é. Ai, nunca certeza tive que é. oportunidade. Exatamente. Ai, ninguém nunca investiu em mim. Mas, Joyce, a sua vida era outra. Você teve uma mãe que investiu em você, uma família que te deu oportunidade, né? Que te apoiava, que abriu porta. Eu nunca tive isso, né? A gente se vitimiza. E eu falo que quando Neemias soube notícias de Jerusalém, né, que os muros estavam, né, fendidos, as portas queimadas, ele teve um tempo que sentou e chorou. Mas ele não ficou o resto do livro chorando, queridos. Você tem um tempo de sentir, porque isso é humano, o sentir é humano, ele sentou, chorou e orou. Uma coisa que Joyce falou que eu acho fundamental, colocar os planos diante do Senhor. Estabeleceu os planos diante de Deus. E Neemias orou. E depois ele se levantou. Porque Deus, ele vai abrir as portas necessárias, mas quem tem que se mover somos nós. Somos nós. E eu acho tão interessante isso, porque esses dias, no jantar de casais soteco, eu acho tão interessante isso, que eles iam, tá, gente? Mas não deu. No dia 11 de junho, nunca vou me esquecer essa data, que foi o dia de jantar. Estava um dia tão tumultuado, mas tão intenso, e meu telefone começou a tocar. Geralmente, assim, eu gravo, assim, Braz, tem lá o nome, para eu saber que é o Braz que está chamando. Joyce, está lá gravado no meu... Mas era um número desconhecido. No caos que estava no dia 11, dificilmente eu atenderia aquele telefone, porque eu sei que tomaria um tempo e eu estava com 1000 coisas para resolver. Mas algo falou, atende esse telefone. E era uma profeta do Senhor. Ela, olha, eu peguei o seu número, você esteve no altar da minha igreja e Deus quer falar com você hoje à tarde. E Deus falou, hoje, você está num ciclo. Só que para interromper esse ciclo, depende de você. Atitudes que você tem que tomar. Queridos, Deus tem a promessa para a sua vida, mas é a gente que fica num círculo vicioso de fracasso e fica lambendo as próprias feridas e não toma uma atitude, né, para ir lá e fazer. Quando, olha bem, na época de Neemias era um copeiro do rei. O que esperar de um copeiro, né? Mas eu acho que tudo é possível quando você se move em relação ao seu, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. E aí o próprio rei vê que ele está meio triste e pergunta o porquê. Então, pausa, é sinal que ele sempre esteve feliz diante do rei, mas agora ele está diferente e o rei queria saber o porquê. E ele conta para o rei. Gente, o não ele já tinha, mas ele arriscou. Pode falar. Braz sempre fala, né? O não a gente tem, Joyce, mas a gente tem que fazer. E fazer. E aí, o caráter que ele já tinha construído diante do rei abriu uma porta. Não, pode ir lá. O que você precisa? Fez cartas, né? Então,
Primeiro, Neemias fez um planejamento. Ele foi, percorreu a área, vistoriou por 3 dias em silêncio, sem falar nada, e juntou todos os materiais que ele precisava para a meta dele. E o rei deliberou, pensa, eu vou liberar um cara para reconstruir os muros de uma nação inimiga, crendo que ele vai voltar, mas o caráter de Neemias, enquanto copeiro, abriu uma porta no coração do rei de confiança. E ele seguiu a meta. E no meio do caminho, Sanbalat e Tobias, que sempre vai ter, sempre tem Sanbalat e Tobias para gritar que não vai dar certo. Mas, Braz, em relação a você e a Joyce, né? Vocês, enfim, conseguiram entrar em um acordo. Você disse que patinaram ainda sobre essa questão do acordo, porque mas não era um prilim-pim-pim, né? E como foi esse ajustamento da crise para uma vida estável com Deus? Do que cada um teve que abrir mão? Então, eu acho que primeiro você tem que identificar o problema. Você tem que saber que você está com um problema. Se você não sabe por conhecimento e por autocrítica, você precisa conversar com alguém. Para alguém e abrir para alguém te mostrar. Uma pessoa que saiba um pouco mais do que você. Não uma pessoa que sabe menos ou que está numa vida tão ruim como a sua. Acho que você precisa se aconselhar. Ou se você não for uma pessoa autocrítica, que pera um pouquinho, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado aqui. Se eu não tenho essa autocrítica, eu vou procurar um conselho. Né? Então, eu acho que o primeiro foi isso. A gente identificou que a gente estava errado. Que a gente estava tendo atitudes erradas e que a gente sempre estava essa corridinha do rato aí, esse círculo vicioso. Então, a gente sempre estava tomando as mesmas atitudes. A gente ia, se endividava e fazia um empréstimo, e depois ficava com o empréstimo. A gente se endividava. Então, eu falei, não, peraí, por que a gente está se endividando? É renda? Na época, eu estava com a renda 0. Então, assim, era só dela. Aí, às vezes, eu ficava com uma ansiedade acima da média. E eu costumo dizer o seguinte, que a ansiedade tem uma amiga fofoqueira chamada necessidade. Quando a necessidade se encontra com a ansiedade, ela gera uma precipitação. E é daí que nasce o problema. Então, se eu consigo segurar a ansiedade dentro daquela palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, né, com o que há de comer, o que há de vestir, como se alguma coisa vos faltasse. Eu acho que se a gente segurar a ansiedade e nos planejar, a gente consegue sair disso. Mas é preciso, dentro do casamento, a unidade. Né? E é uma coisa que hoje nós temos. A gente não faz nada hoje. Nada sem um saber. Joyce sai para... meu bem, eu estou indo na paciente ali, fazer uma avaliação, ora aí, porque o valor, se a gente fechar, é tanto. Então, Joyce, tem a situação aqui, que a gente tem a situação do Uber, que a gente aluga carro, e eu tenho algumas outras coisas por fora que eu faço. Então, Joyce, olha, ora aí, porque tem esse negócio aqui para negociar hoje, se der certo, vai entrar para a gente já pode colocar naquele projeto. Então, eu acho que você identificar é um passo, tirar toda a ansiedade, como a música que Alex e Keila cantaram aí, colocar nas mãos do Senhor, descansar e fazer a nossa parte. Não ficar só esperando pela provisão. Eu, assim, me desculpe aqui, mas eu não gosto muito esse evangelho que fica dizendo que Deus vai prover tudo para você. Eu acho que Ele não vai deixar você passar necessidade. Mas o sapato de R$250 que talvez você queira comprar, que é uma coisa que você não precisa, aí é com você, irmão. Levanta... Pega uma moto, vai fazer entrega no iFood, vai fazer Uber, vai ensinar o que você sabe para alguém, né? Então, eu acho que é com você, essa parte. Então, eu gosto disso, sempre gostei, como eu te falei. Eu fiquei paralisado muito tempo. Por consequência disso, a minha casa se paralisou. A vida da Joyce se paralisou. A minha paralisou, eu sou sacerdote, a dela paralisa. É ponto, não tem outro jeito. A conta é essa. Então, identifiquei,
tirei a ansiedade, coloquei nas mãos do Senhor, fiz um planejamento, eu vou trabalhar em cima do planejamento. O que eu posso fazer, eu executo. O que eu não consigo fazer, Senhor, está aqui. Essa parte eu não consigo. Se eu tiver cego, abre os meus olhos, me dá sabedoria para eu tentar de outra forma. Mas se não for isso, age aqui por mim. E Deus fez muitas coisas por nós. Esse ano, a gente está 6 meses agora, né, entrando no 7º mês. Deus já fez coisas por nós esse ano, assim, maravilhosas, de provisões, né, assim, que a gente nem imaginou que fosse acontecer. Enquanto vocês caminhavam. E olha só, igual você perguntou assim, o que você teve que tirar, né, que te afetou? Por exemplo, igual nós quisemos fazer o negócio do Uber. E meu trabalho, eu trabalho em fisioterapia em casa, então eu vou de paciente em paciente atendendo, levo vários aparelhos. Porém, quando nós entramos no acordo, o Braz falou assim, Joyce, nós vamos fazer um negócio para nos dar renda para o dinheiro trabalhar para nós. Eu falei, tá, e é o quê? Ele falou bem assim, você concorda em vender o nosso carro e através do nosso carro nós vamos comprar outros 2, no caso, né? E fazer o aluguel dos Uber. Aí eu parei, eu falei, bom, realmente isso foi no auge da pandemia, tá? E, gente, pensa para mim, né, que trabalhava levando 3, 4 aparelhos para lá e para cá, peso. Mas eu olhei para ele e falei assim, bom, se é para fazer o dinheiro gerar, se é para a gente trabalhar menos, ele até falou, nós vamos fazer isso para daqui uns 5 anos a gente aposentar e a gente ter uma renda em que nós não precisamos de nosso esforço físico. Eu falei, ok. Então, o que eu fiz? A gente vendeu o nosso carro e eu fui trabalhar de bicicleta. Eu fiquei 1 ano trabalhando de bicicleta. Confiei no que o Braz disse, eu falei, então vamos colocar diante de Deus e vamos. E assim, eu tinha dias que eu tomei chuva. Quantas vezes eu cheguei na casa de paciente molhado, porque que eu, tipo assim, estava no meio do caminho, né? E ela é branquinha, gente. Imagina tomando sol. Eu chegava meio-dia, só, gente, que tudo vermelho. Joyce falava, ai, me dá só água, me dá só água. Então, assim, foi algo que foi preciso dar um passo para trás, mas para hoje a gente alcançar 10 passos à frente. Exatamente. Hoje a gente vive uma qualidade de vida que a gente não imaginou que a gente fosse viver. E assim, igual eu falei com o Braz, né? E além disso, Priscila, a gente planejou para nós, né? Escrevemos as conquistas e tal, mas em meio a essas conquistas estava escrito lá: abrir turma de casados para sempre e abençoar a vida de outras pessoas. Não foi só para nós. Agora vai ter o retiro das irmãs lá, né? O pessoal está até convidado, hein? Aleluia. Muito bom, uma bênção. É o retiro de mulheres da ADNV, de todo o Ministério ADNV. Muito bom. E aí, eu fui e falei, Senhor, eu vou abençoar a vida de 2 irmãs. O ano passado. E esse ano eu decidi abençoar 3. E eu falei bem assim. E aí eu lembro que eu até falei com a Renata, né? Eu falei, Renata, eu vou abençoar. Eu falei, mas Deus vai prover. E eu escrevi na minha conquista. E quando eu conquistei, eu falei, eu escrevi na frente, abençoada. Porque a gente pode escolher as bênçãos também para a gente. Mas se a gente não determinar também em abençoar ou trabalhar para o reino de Deus, é em vão. Joyce, nossa, são muitas chaves que eles estão nos dando aqui. Vou ficar aqui até 10 horas. Mas eu tenho que, né, daqui a pouquinho nós vamos terminar. Mas você falou uma coisa, eu acreditei na direção que Deus deu ao sacerdote da casa, primeira chave. Porque, amados, ele até falou, se não tiver a unidade, o acordo, porque eu estava lendo um livro esses dias, que ele falava que o homem precisa ser incentivado também. O homem, a gente acha que nós mulheres somos mais frágeis. A gente não imagina o quanto o homem também é frágil. Porque o homem tem necessidade também, ele quer agradar, né?
ele quer prover a sua casa. E quando ele olha para o seu cônjuge, a sua cônjuge, e vê descrédito, isso causa uma desmotivação muito grande. Então, primeiro, ela confiou na direção que Deus deu ao sacerdote. E eu falo que o milagre da submissão está aí. Você olha a direção que o cabeça dá, né? Que o homem é o cabeça da mulher, você olha a direção que o cabeça está dando, só que você não vê com clareza. Mas você, isso é a questão da submissão, mas você escolhe se submeter. Olha só, é interessante que eu falei que você primeiro você faz a autocrítica ou recebe um conselho e vê que você está no caminho errado. Tira toda a ansiedade, faz o planejamento, põe nas mãos de Deus. A gente, na verdade, não ia fazer a questão do Uber. A gente ia comprar um terreno e fazer algumas kitnets para alugar. E a gente já estava com o dinheiro da entrada do terreno separada. Já tínhamos visto o terreno. E aí a gente voltou para casa. Eu falei, vamos orar. E eu orando, Senhor, é isso mesmo, é o terreno. E ela na ansiedade, meu bem, dá entrada nesse terreno, nós vamos gastar esse dinheiro, não sei o que. Eu falei, Joyce, olha só, nós não estamos orando, eu ainda não estou 100% seguro, está faltando uns 3% ainda, para eu fechar essa questão do terreno. Eu já tinha visto o pedreiro, que já ia levantar 2 kitnets para a gente lá, e já tinha visto o valor, já estava quase tudo pronto. Mas a insegurança ainda, não insegurança em Deus, insegurança se eu estava tomando a decisão correta. Aí, e ela nessa ansiedade, eu falei, não, vamos segurar. Eu estava dando uma consultoria nesse tempo, e a gente estava de carro ainda. Peguei um Uber, pedi um Uber. Quem vende motorista de Uber? Um rapaz que trabalhou para mim nessa loja que eu falei, um jovem, que trabalhou para mim nessa loja. E ele viu o nome lá, ele me chama de Zé, né? Aí ele falou assim, rapaz, Braz, será que é o Zé? Poxa, aí pegou, me parou lá em casa, na hora que eu vi Carlos, começamos a conversar, eu falei, rapaz, você está fazendo o quê? Aí ele falou assim, Braz, eu estou com 5 carros alugados para aplicativo e esse daqui eu trabalho nele. Eu falei, rapaz, é mesmo? Estou com um terreno em tal lugar, e eu estou com uma casa em tal lugar. Eu falei, meu Deus do céu, esse menino trabalhou para mim, eu quebrei. Esse cara está com 5 carros, trabalhando com 3 terrenos em uma casa. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí fui, dei a consultoria lá, trabalhei, voltei para casa, fomos tomar banho. Falei, Joyce, encontrei fulano de tal, ele está fazendo isso. Aí ela, legal, né? Eu falei, legal, mas você não pescou nada, não? Ela, não. Eu sou devagar mesmo, Aí eu tá? falei assim, o que você acha mais rápido e mais barato para trazer dinheiro mais rápido para casa? Você comprar um terreno de 80, fazer 2 kitnets, gastar 30 mil, para começar a alugar cada uma imobiliada talvez por R$1.000, ou você pegar um carro, alugar ele por X reais. Aí ela, o negócio do carro. Aí foi o que eu falei, você topa? Aí a questão da ansiedade, eu tirei toda a minha, ela estava com um pouquinho ainda. Quando ela entendeu e viu e falou, não, eu acho que é legal, então beleza, vamos fazer. Então essa questão, ela é primordial na nossa vida. Primeiro é tirar toda a ansiedade, entrar em unidade, o casal, e depois colocar os planos nas mãos de Deus, deixar que Ele vai resolver as coisas e nos dar clareza para a gente poder entender. Então, de um tempo para cá, como a gente falou, a gente não está ainda onde a gente gostaria de estar, mas a gente está muito mais perto de onde a gente está e muito mais longe do buraco que a gente estava antes. Então, a gente tem hoje 77% da população brasileira endividada. Então, se você tem 10 amigos, 7, quase 8 estão endividados. Meu Deus. Endividados. Então, e a gente poder falar disso aqui hoje com uma experiência... É uma vitória. E é uma vitória. Poder talvez sentar com alguém e ajudar. E vem cá, você está fazendo o quê? Abre para mim aqui. E você poder direcionar uma pessoa desse... Isso para mim, acho que é a melhor parte. É isso. É você poder fazer isso e não somente ficar para você reter. Porque a bênção, ela está em você ajudar, em você doar. Não é Jesus que vai descer aqui, o anjo dele que vai descer aqui
e ajudar uma pessoa, dar uma cesta básica. Sou eu. O amor de Deus vai ser refletido através da minha vida, da sua vida, na vida do meu irmão, que às vezes nem é irmão ainda, que não aceitou Jesus, do meu vizinho, da pessoa. Então, acho que isso é para mim, a melhor parte. Não só você doar o conhecimento, mas doar um material, doar uma necessidade material que a pessoa às vezes precisa pagar uma conta. Enfim, eu acho que isso que é o grande barato de você conseguir sair disso, mas se não tivesse propósito, aí a gente tá dentro do texto. A gente está colocando dinheiro como mamão na nossa vida, como Senhor da nossa vida. E tem que ser o contrário. Colocando o coração só nas riquezas. Exatamente. Ela deu a chave de confiar em você, na direção que Deus estava te dando. Chaves como colocar o plano diante de Deus. Você falou, eu estava orando. Você estava buscando uma direção de Deus. Isso é importante. Terceiro ponto que ela falou, Priscila, eu andei 1 ano de bicicleta. Pause. Nós estamos mergulhados numa geração imediatista que quer enriquecer, mas sem fazer esforço. Quer ter tudo, mas sem gastar uma gota de suor. E eu acredito, como você falou, a gente ainda não está onde nós queremos, mas estamos bem longe do buraco onde nós estávamos, porque eu acredito numa construção. É subindo degrau por degrau. E hoje as pessoas não querem essa construção de degrau por degrau. Não quer, literalmente. Você vê, uma fisioterapeuta, mas durante 1 ano ela investiu esforço de ir de bicicleta em sol, em chuva, e estava ali construindo. Eu sento com pessoas que sonham. Meu sonho eu quero, entendeu? Sonha sonhos elevados, mas Léo, meu marido, né, é o famoso piscineiro. Então ele vai fazer manutenção em piscinas, né, na casa de pessoas. Ele falou, Priscila, as grandes coberturas que eu vou, de grandes empresários que eu vou, Léo chega cedo na casa dessas pessoas, eles já não estão em casa. Está entendendo? E eu falo como essa visão de vida é diferente de um bairro para o outro. Às vezes você chega num bairro de periferia, como eu moro, você vê homens maiores do que eu, com sol quente, soltando pipa. Passarinho na mão. Com passarinho na mão. Sentado na calçada, olhando não sei o quê. Está entendendo? Agora, você vai num padrão mais elevado, muitas vezes você nem vê essas pessoas em casa. Léo geralmente não encontra os donos da casa. Por quê? Tem uma vida estável, mas tiveram uma construção e esforço. É isso que vocês têm que entender. Nada que é duradouro na vida, nada de duradouro, você consegue assim, sem esforço. Não. Tanto que você vê que pessoas que adquirem herança, perde tudo. Porque só receberam a herança, não batalharam para construir essa herança. E tem pessoas que ficam de braço cruzado, esperando a grande porta abrir. Sabe? E eu falo que Ruth, ela vai para o campo de Boaz, mas não vai de início achando que ia ser dona do campo. Ela foi catar espiga. Entendeu? Catava o que caía, que ficava para órfãos e viúvas. Mas ela foi lá, construiu pouco, porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Eu não tenho pinta para trabalhar, tá me entendendo? Nesse nível, e cruza os braços. Não, se esforça. Engraçado que a gente estava conversando ontem sobre isso, e Joyce falou assim, meu bem, hoje, se eu tiver que parar de trabalhar aqui, o que você vai fazer, Joyce? Primeira coisa, eu pego esse carro que a gente tem, vendo ele por X reais, pego essa parte do dinheiro, a gente segura aqui, eu pego um carro desse nosso que está alugado, pego ele de volta e vou trabalhar de Uber. Ponto. Vou fazer 4, 5 mil reais rodando de Uber de segunda a sábado. Acabou.
Porque O ponto é porque eu esse. perguntei isso, porque na época, assim, quando a Maitê nasceu, o Braz ele ainda estava nesse período de transição de Identidade. de identidade. Ele não conseguia. Ele sabia que ele era bom, mas ele não conseguia avançar. Então, por isso que eu perguntei ele, né? E aí, hoje você faria o quê? Aí ele fez isso. Eu falei, bom, realmente ele conseguiu identificar o problema dele, ele conseguiu realmente tirar a ansiedade dele e ele conseguiu realmente dar o passo e saber o que ele ia fazer e como ele vai andar a partir de hoje. É porque, para tentar completar aqui, mas você falando dessas pessoas, é o que você consome. A pessoa ela quer ter a vida... Vamos dar o exemplo do que está na moda. Ela quer ter a vida de um TikToker famoso, mas ela fica o dia todo consumindo aquilo. Então ela não se mexe para consumir uma outra coisa para que ela possa gerar um conteúdo, embora a gente vê que conteúdo é zero, né? Mas para que ela possa gerar alguma coisa. Então ela fica ali o dia todo vendo aquilo e achando que num passe de mágica ela vai fazer um vídeo, talvez, que vai viralizar e ela vai ser igual o tal do Luva de Pedreiro aí, que vai... Entende? Então as pessoas estão nessa fase. Mas o mundo que a gente está vivendo hoje, ele está caminhando para essa fase de ilusão. E vai piorar, infelizmente. A gente não tem como dizer que vai ficar melhor, né? O que eu posso fazer é melhorar para minha filha. Então a Maitê hoje tem 3 anos e meio. Se você falar para ela, ora aqui, Maitê, se ela não tiver com vergonha, ela vai orar e vai colocar aquilo que nós oramos lá, que é sobre os carros. Ela vai orar sobre isso, porque ela participa disso com a gente. Ela vai orar porque os planos do terreno ainda estão lá e provavelmente nos próximos meses ele já vai sair do papel. Em nome de Jesus. Então ela ora por isso também, ela ora pelas kitnets também e fala direitinho. E você pergunta a ela, né? ora. Maitê, você quer ser o quê? Eu vou ser empreendedora. Empreendedora, ela fala. Então, Eu vou é ser aquilo, empreendedora. além do acordo, do planejamento, de colocar diante de Deus, é você ter a visão do que você quer. De ensinar tanto os seus filhos, né, e para você mesmo. Eu quero alcançar aquilo. E aquilo eu vou alcançar como? Como você falou, correndo atrás, e Senhor, me dá graça, porque nós vamos chegar. Me dê saúde, né? Graça. A questão da semente de generosidade é muito importante, porque no reino espiritual tudo é semente. Uma palavra é semente, uma atitude é semente, dinheiro é semente. São sementes que você planta. E é um terreno que Deus dá retorno. 10 vezes mais, 100 vezes mais. Olha só, eu tenho, na verdade, ainda, vou iniciar até, inclusive, no Projeto Vida. A gente veio na minha cabeça, falou, poxa, vou fazer um trabalho como coach com o pessoal do Projeto Vida, vou doar um tempo lá, né? E eu estava estudando na época, e vamos lá fazer. Aí, por algum motivo, a gente não conseguiu na época lá, e aí a Joyce falou, poxa, tenta lá no CRAS de Vitória, que é a assistente social, é nossa amiga. Fui lá, falei com ela, apresentei, não, vem aqui com o coordenador, sentamos, não, tá fechado, você começa quando? Começa tal data, 2019. 2019? 2018. Foi no ano anterior à pandemia. Foi 2019, né? 2019. E aí, comecei em novembro, fiz o que eu ia fazer em novembro lá no CRAS, para quem não sabe, é um lugar que atende pessoas em situação de rua. Então lá tem travesti, tem traficante de droga, pessoas que foram expulsas de casa. Os piores casos que você imaginar estão todos lá dentro do CRAS sendo tratados por essas pessoas. E eu fui lá, fiz esse trabalho, e o trabalho deu muito resultado, e eles me chamaram para fazer uma oficina, eu ia receber para fazer essa oficina. E eu montei o programa da oficina na frente lá, e ele quis que eu montasse o dobro da quantidade de horas. E aí eu falei, beleza, montei, tá tudo pronto, vamos começar quando? Vamos começar agora, no mês de dezembro já. Eu falei, ótimo. E aí o que aconteceu? Ia começar em janeiro. Aí veio a situação da pandemia, paramos. O projeto lá parou. E aí começamos, em dezembro, em janeiro, né, de 2020, começou a pandemia. Deus abriu uma porta para mim, que eu estava falando com ela ontem.
Não tem como não ter sido fruto dessa semeadura que eu fiz lá. Mas foi algo tão assim, despretensioso de receber alguma coisa, e Deus abriu uma porta. Então a semeadura, ela é real, ela real. acontece, ainda mais quando você semeia na vida de pessoas que precisam do evangelho. Aí, meu amigo, Deus, ele faz coisas para nós assim. Não estou falando que isso é uma troca, né? Sim. Não estou falando que isso é uma troca. Mas eu estou falando que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. E assim, Deus abriu as portas em 2019, nessa situação, e foi aí que a gente veio para essa situação do Uber, conseguimos fazer, etc e tal. Mas a parte da semeadura, ela é importantíssima. E Braz, para finalizar, nós já estamos quase terminando. Falei que passa rápido? Passa rápido. Muito rápido. Já estamos finalizando. Você é chefe de cozinha. Também, tá vendo? Chefe de cozinha. E, Braz, eu vi que você lançou um cartaz de curso. Uhum. Que projeto é esse? Então, como eu falei na metade da conversa aqui, quando a gente tem alguns planos e a gente vê que a renda que a gente tem no momento não comporta aquilo naquela hora, a gente precisa buscar outras fontes de renda. Sim. Se você não tiver como fazer fora, você tiver alguma habilidade, ensina isso para alguém, monta um curso, não sei o que você vai fazer, faz docinho, faz crochê, faz cabelo, pinta unha. E eu falei, caramba, eu vou voltar com a questão do curso, porque é uma coisa que eu tinha feito antes da pandemia. Quando começou a pandemia, junto com o projeto lá, eu já tinha alunos fechados, eu tive que devolver até dinheiro de pessoas, né? E aí eu voltei com isso agora para poder acelerar um pouco mais a situação dos outros planos que a gente tem. E o curso é um curso de cozinha, de culinária prática, para quem não sabe nada de cozinha ou para quem já sabe. Então, assim, para ensinar a cozinha do dia a dia, se a pessoa quiser, tempero, para ensinar preparo de carne, massa, quero aprender a fazer moqueca, você vai saber, torta capixaba, você vai aprender. O que você achar que você quer aprender, que você quer se especializar, é só nos procurar, falar com a Priscila, ou falar comigo aí, que a gente consegue fazer isso. Aulas personalizadas, aula na sua casa, para você aprender a usar os seus utensílios, para você aprender a dominar a sua cozinha e poder impressionar sua esposa, seu marido, seu namorado, a sua família. Você aplica também esse curso para grupos de igreja? Não tenho, mas a gente pode pensar sim. Pode abrir, porque sim, para grupos. Porque precisa de uma estrutura de cozinha, né? Se a né? igreja tiver uma estrutura. Inclusive, eu posso dar esse curso de maneira profissional, para poder fazer com que você aprenda a ganhar dinheiro com isso. Porque eu fiz isso também. Eu montei um negócio rápido, validei ele na minha casa, sim, de comida congelada light. Eu não sou nada light, tá? Mas eu fiz, porque era uma demanda no momento. E eu validei isso, fiz na minha casa, montei as receitas, montei a logo, montei tudo. Fiz, vendi e falei, o negócio dá certo. Eu consigo ensinar as pessoas sim, a fazerem isso em casa, se é um investimento grande. Então a gente consegue fazer isso também, fazer com que você gere renda com essa habilidade que você talvez já tenha ou que você não tem e vá aprender. Então tudo, desde a parte de cozinha até a parte da sua marca, até a parte de precificação, a parte de venda, que é algo que eu vivi na venda a minha vida toda, então eu consigo te ensinar também, gatilho de venda, isso tudo. Se quiser, a gente também consegue fazer isso. Eu também consigo Amém. fazer Aí isso. você pode procurá-lo nas redes sociais, @BrazRabelo. Certo? @BrazRabelo. Não perca essa oportunidade. Mais alguma coisa que vocês queiram passar para quem está nos assistindo? Eu acho que na verdade, eu quero deixar um texto. Pode. Da palavra que fala sobre planejamento. Sim. Que está em Lucas 14, 28. Diz assim, a King James fala assim, porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Então, dentro do que a gente falou, planejamento, né? Você só vai saber se planejar se você primeiro faz uma autocrítica, veja onde você está errando, faz o planejamento, coloca nas mãos de Deus, porque você que é cristão, você não pode fazer nada. Aliás, você pode fazer, só não vai dar certo. Tá? Como a gente
patinou muito tempo. Você pode fazer o que você quiser, mas quando você põe Deus na frente, as coisas elas vão acontecer, elas vão fluir. Repito, você está pegando o programa agora, volta lá, pega a música que a Keila e o Alex cantaram, que a música fala disso. Coloca nas mãos do Senhor, faz o planejamento, faz o dever de casa, vai para cima, para de se vitimizar, que vai acontecer, vai acontecer. Eu falo que, para finalizar, uma chave importante, ser também fiel no dízimo. Que devorador não some com oração e jejum, mas com o dízimo. Pega todas essas chaves e aplique na sua vida. E agora, adore mais uma vez com Alex e Keila. A palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Pai, hoje eu vim dizer que eu não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado tão bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Pai, hoje eu vim dizer que eu não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente. Estou aqui pra servir
e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você? Tenho que dar vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Sou carente e dependente de ti, Senhor. Aleluia! E agora chegou a hora dos alô, você que está sempre ligadinho ao programa Interação Gospel e manda e-mails para nós. Chegou a hora de mandar um alô para você que nos assiste. Mas antes dos alôs, eu não posso não falar da Keila Costa Moda, essa serva de Deus que me veste a cada programa Interação Gospel. Hoje eu estou aí, eu falo que o Animal Print Zebra deve ser o terceiro programa já de zebra. Hoje é a calça, a gente tem que falar Animal Print, que é chique, né? Não pode falar zebra, né? Que não é chique, né? Não pode falar. Tem que falar Animal Print, mas tô chique. Daqui a pouco você vai me ver ali em pé com o Alex, com a Bruna, ou com a Bruna, veio com a Keila, que é tanta Keila. É Keila Costa também, tá vendo? Alex e Keila, eu vou estar ali com eles daqui a pouquinho. Hoje eu estou com uma calça de Animal Print, uma jaqueta. Keila, mais uma vez, muito obrigada. E você, vista também esse propósito, @Keila Costa Moda. Não deixa de vestir esse propósito, você, ungidamente mais bonita. Eita glória! E meu abraço vai para Eliomar Siqueira Borges. Ele me escreve de Apiacá, Espírito Santo. Paz, missionária Priscila, sou evangelista servindo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, remidos pelo sangue em Apiacá. E mesmo aqui, conhecemos e aplicamos essa ferramenta de restauração e consolidação do matrimônio. Mande um alô para a nossa igreja. Eles estão se referindo ao programa Casados para Sempre. Um abraço também a Vanderlei Pereira Gomes. Antes disso, deixa eu mandar um alô para todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus remidos pelo sangue em Apiacá. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço também para Vanderlei Pereira Gomes. Ele me escreve de Santarém, Pará. Paz e bem, o Casados para Sempre é bênção, irmã. Já aplicamos em nosso ministério há 5 anos e tem restaurado e fortalecido a muitos casais. Eu mesmo faço parte dos que tiveram o matrimônio restaurado. Um forte abraço a todos e parabéns aos irmãos. E a cantora Joyce, canta muito, é porque teve aqui a Joyce Melo. Aleluia! Muito obrigado, Vanderlei, pelo seu e-mail. Um abraço para Núbia Martins Ramos, ela me escreve de Jundiaí, São Paulo. Graça e paz, pastora, que bom que existem ferramentas tão abençoadas para nos curar, não é mesmo? Meu marido e eu estávamos nos separando quando um irmão nos levou a uma das reuniões. Gostamos tanto que resolvemos participar e não somente houve restauração no meu casamento, mas de quebra ainda levou meu marido aos pés do Senhor, onde ele permanece até hoje. Aleluia! Olha a Priscila empolgada, aleluia! Um abraço para Roberta Guiar Faustini, ela me escreve de Guarulhos, São Paulo. Graça e paz, pastora. Depois de anos de desentendimentos com o meu marido, resolvemos fazer o Casados para Sempre. Realmente é uma ferramenta de restauração e cura do relacionamento. Desde que haja esse desejo e em
empenho entre as partes. Ainda falta o encontro, mas já é perceptível a mudança em nosso relacionamento. Quero deixar meus parabéns à cantora Joyce, que tem uma linda voz e muita unção de Deus. Um abraço, Roberta. Feliz pelos resultados do Casados para Sempre. Um abraço também para Isis Cristina Beromini. Ela me escreve de Granada, Espanha. Paz do Senhor, já fiz há muito tempo Casados para Sempre e foi bênção em nossas vidas. Vivo hoje em Granada com minha família e sinto falta de minha igreja no Brasil. Por isso acompanho sempre toda a programação dessa abençoada TV. Mande um alô para a família Beromini. Um abraço a toda a família Beromini, você, Isis, que está em Granada, na Espanha. Deus continue abençoando você e a sua casa. Obrigada pelo e-mail. Um abraço também para Adriana Medeiros Dias. Ela me escreve de Foz do Iguaçu, Paraná. Paz, amada do Pai, como sempre foi bênção o programa. Eu ministro Casados já há 3 anos e tenho muita bênção para contar. Mas queria mesmo é destacar a cantora e o momento do louvor. Que bênção essa moça. Mexe com a gente no profundo. Mande um alô para a comunidade Rios de Deus Church em Foz. Um abraço a todos os irmãos da comunidade Rios de Deus Church em Foz, do Iguaçu. Aleluia! Obrigada por cada e-mail. Me escreva você também, para que eu possa ler o seu alô aqui. Cada e-mail de vocês testifica em nosso coração e nos mostra o que Deus está fazendo, além dessas lentes que nós estamos vendo aqui. Um abraço a todos vocês que fazem o programa Interação Gospel acontecer. Mas não sai daí, nós ainda queremos orar pela sua vida. Mas antes, mais um pouquinho de adoração com Alex e Keila. Adore ao Senhor. Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio secou. Teu sorriso no caminho se perdeu. Quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar. Eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar. Eu te enchi de forças pra me adorar. Eu te levantei pra profetizar que os ossos secos viverão. E hoje aqui ouça a voz de Deus dizendo assim. Ele te diz assim: eu cheguei, pode descansar. Feridas abertas eu irei sarar. Coração aflito irei alegrar. E se estiver caído eu vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre. Na tua família tem libertação. Se não sente mais a minha glória, renovação sinta aí agora. Agora, 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 agora. O céu está aberto, pode se alegrar.
Aproveite o momento para adorar. Agora, 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 agora. Receba a ousadia, o toque das minhas mãos. Seja agora transbordado da minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, tem vitória agora. Sinta minha presença e agora. Eu nunca esqueci de você. Lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Eu cheguei, pode descansar. Feridas abertas eu irei sarar. Coração aflito irei alegrar. E se estiver caído eu vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre. Na tua família tem libertação. Se não sente mais a minha glória, renovação sinta aí agora. Agora, 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 agora. O céu está aberto, pode se alegrar. Aproveite o momento para adorar. Agora, 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 agora. Receba a ousadia, o toque das minhas mãos. Seja agora transbordado da minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, tem vitória agora. Sinta minha presença e agora. Eu nunca esqueci de você. Lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Glória a Deus. Aleluia! Que bênção! Aleluia! Alex, Keila, obrigada por estar aqui. Pode vir aqui, Joyce, o Brás, um programa, né, abençoado, que eu sei que vai estar falando com muitos casais. E eu falo que parece que é um assunto, né? Priscila, por que discutir finanças, né? Parece que não é espiritual, né? Mas é totalmente espiritual. Quantos casais agora podem estar nos assistindo? Quantas casas divididas por causa de dinheiro? Porque a questão é o dinheiro. Talvez eu estou conversando com casais agora totalmente cativos em dívidas, mas eu creio que Deus lançou chaves aqui através da vida de vocês e através do que vocês cantaram. Vocês falaram muito sobre descansar, do cuidado de Deus, né? É o grande segredo. Braz falou sobre ansiedade, sobre estar livre da ansiedade, né? Depositar tudo diante de Deus. E eles cantaram sobre descansar em Deus, que está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, Braz e Joyce se tornaram grandes amigos. Muito obrigada, muito obrigada. Alex, Keila, me fala aí, Alex, Keila, contatos, né, para as pessoas terem contato com vocês e convidá-los para ir nas igrejas, nos congressos. Sim, será um prazer imenso poder adorar, né, na sua igreja, seja lá o evento, né? Mas nós estamos aqui para passar para vocês o contato. Nas redes sociais também tem a Dupla Alex e Keila oficial no Instagram, tem o Facebook, Dupla Alex e Keila, e também tem o canal do YouTube, tem a Dupla Alex e Keila também oficial. Nos acompanhe. Eu vou deixar o meu contato, né, que é o 27 992
Peraí, gente. 9920058. Gente, como assim? Esqueci meu nome. É o nervosismo, eu acho, hein? 9920050. Passar o meu acho que é mais Meu fácil. Deus, eu vou esquecer até o meu nome. Meu Deus. 997437445. Isso aí, gente. Repete, Alex. Vamos lá. DDD 27 997437445. Só mandar um zap lá que nós vamos atender com muito carinho e estamos à disposição para atender os irmãos, para louvar a Deus com alegria e com prazer. Viu? Obrigada por atravessarem a Macedônia, né? E nos abençoarem, porque eles vieram de uma cidade um pouco distante daqui de Vila Velha, lá em Aracruz. Obrigada por virem, né, tão longe, mas dispostos a semear nessas vidas que estão nos assistindo. Bra Joyce, minha gratidão eterna. Alex, Keila, que Deus amplie, viu? Estenda as fronteiras, amplie as tendas ministeriais de vocês. Agora eu vou orar pela sua vida. Feche teus olhos onde você está. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Neste momento agora, Pai, nós queremos interceder por essas famílias. Pai, até hoje, Senhor, esse lar estava dividido, esse lar estava em guerra por causa das finanças. E nós olhamos e pensamos, mas um assunto que não é espiritual, mas é totalmente espiritual. Senhor, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos o Senhor falando tanto sobre riquezas, sobre dinheiro, o lugar que eles devem assumir na nossa vida, porque o Senhor sabia, Pai, que aquilo que mais compete contigo no coração do homem é o dinheiro e as riquezas. Mas, Senhor, neste momento nós queremos destronar Mamon, Senhor, e estabelecer o seu trono no nosso coração, nas nossas vidas, tendo a consciência de que tudo que nós temos não é nosso, nós somos apenas mordomos e que tudo pertence a Ti. Senhor, tira essas famílias desse cativeiro de dívidas, dessa servidão ao dinheiro. Mas, Pai querido, que nesta noite, através deste programa, vidas sejam impactadas agora pelo mover do Teu Santo Espírito, que destinos sejam destravados, Pai, que homens assumam sua posição de liderança, de sacerdócio, que vivam seus propósitos, que homens e mulheres sejam motivados a viver os seus propósitos, os seus chamados. Pai querido, venha abrir portas, venha dar estratégias, todas as chaves que foram, Pai, derramadas aqui, que foram expostas aqui neste programa, que as pessoas tenham um olhar, Pai, de sabedoria para esse programa e usar as chaves que foram lançadas aqui. Restaura, Pai, a unidade dos casais, restaura a unidade das famílias, que eles possam sentar-se à mesa para um tempo de comunhão, um tempo de cura, um tempo de planejamento, que volta a ser estabelecido o altar de oração nas famílias, para que os projetos sejam levados a Ti, ao altar, e que o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria para tomarmos a decisão certa, alinhada ao seu propósito com as nossas vidas. Pai, nós abençoamos e nós declaramos que o mundo pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Ah, Pai, o Senhor não está em crise. Nós abençoamos essas famílias em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. E até o próximo programa, Interação Gospel. Aleluia!